Sim, como não, super maratona, uma horinha com 14 franquias completas de terror, franquias aleatórias. Tem franquia super popular com muitos filmes, tipo Premonição, ou franquias que ninguém nunca ouviu falar com apenas 2 títulos, tipo 976 Evil. Então tem muita coisa para você conhecer e quem sabe maratonar essas franquias. Eu sou o RRB, você está no Terror de Robert. Marcus! A Bruxa de Blair. Estudantes estão gravando um documentário nessa floresta exatamente sobre a Bruxa de Blair. É lá que eles vão desaparecer. Nós vamos avançar no tempo 1 ano, quando as fitinhas são descobertas. Nós vamos, finalmente, ter um esboço dos últimos dias desses 3 personagens. É um found footage que se destacou muito por sua surpresa, porque na época era vendido como algo real, foi concebido com poucos milhares de dólares, acho que foram 3, 4 mil dólares, levou para casa milhões, um caso meio inédito, mas geralmente, por exemplo, Atividade Paranormal, teve aquele hype na época, que era algo real, você assistia e depois nunca mais queria chegar perto do filme. A Bruxa de Blair não, é um filme que mesmo com esse mito superado, você ainda assiste e você ainda se sente aterrorizado. Eu ainda coloco ele facilmente em um top 10 dentro desse subgênero, e tem aquelas famosas cenas, que você vira o olhar, não pelos jump scares, não pelo a parte gráfica, mas pelo terror de eventualmente enxergar algo que simplesmente não está ali. Um indivíduo olhando para a parede. Essa cena é fabulosa. I can see you. I'm really excited about this. Thank you for I'm the very opportunity. glad. This area's been haunted by that old woman. Esse todo mundo odeia. O primeiro filme, A Bruxa de Blair, já é bastante odiado. Essa sequência consegue um feito inédito, que é ser odiado, inclusive por quem amou a franquia. Então ele foi odiado por quem nunca gostou de Bruxa de Blair, quando ele passava na SBT, vou assistir o Bruxa de Blair 2, não gostava, e quem pegou a sequência esperando algo parecido também odiou. Eu gostei bastante da tentativa de trazer um filme de terror. Vai seguir os passos, algum tempo depois do desaparecimento do grupo de documentaristas da primeira obra. Então são fãs, que estão percorrendo as florestas, contando histórias de terror, tentando captar coisas estranhas, e eles vão ter acesso a esse lado oculto, esse lado sobrenatural. O interessante é que as assombrações começam na floresta, começam naquele lugar padrão e fogem, que os personagens saem dali e vão para suas residências, ou uma residência em especial. E é ali que o terror corre solto, é ali que as coisas... Cada personagem começa a ter visões, alucinações, a gente não sabe o que está acontecendo, o que é da cabeça do personagem, quando os eventos explodem, quem fez aquilo, qual o personagem estava possuído, qual é o grande vilão. Tem até um jogo, uma brincadeira com câmeras, câmeras de vigilância. Acontece algo muito importante em determinado ponto da história. Eu me diverti, não é um terror maravilhoso, mas o suficiente para me deixar com um sorriso no rosto. Então se você nunca assistiu, gosta muito do Bruxa de Blair, não assistiu o 2 porque falam que ele é horroroso, dê uma chance, que talvez ele te surpreenda. Bruxa de Blair, infelizmente, é horroroso, o pior da franquia. Muita gente não gosta do segundo título, esse aqui consegue ser infinitamente pior, até A Floresta da Perdição. Quem tá maratonando o canal, quem assistiu o último vídeo sabe do que eu tô falando, consegue ser melhor do que esse A Bruxa de Blair. É remake, é sequência, é meio que uma sequência, que eles vão investigar o desaparecimento do primeiro filme e acabam envolvidos naquela mesma seara de coisas macabras, só que os personagens são chatos, e chatos aqui incomodam. Você não sente em momento algum empatia, não há humor, não há muito terror. A única exceção, tem uma cena que é dentro de um buraco, vocês vão reconhecê-la facilmente no final do filme. Essa dá medo, essa dá bastante medo, foi bem construída. Com exceção disso, não assista. É muito fã da franquia, pode pular, fica no primeiro, no segundo, vá assistir paródias, spin-offs, outros found footage, que esse aqui não deu certo. Mesmo o formato found footage, vocês vão perceber que é uma aberração. Uma aberração, como eles vão conceber a ideia das câmeras, mesmo, como que eles chamam? Os drones. Pule pro próximo, joga no lixo. Nem o lixo merece isso, nem o lixo. Down in the Black Hills Woods.
Vampiros de Almas, nós vamos voltar aos anos 90, Don Siegel à frente da direção, diretor lendário de Hollywood, fez muita coisa, terror, noir, gênero de crime, por muitas décadas na ativa. Aqui é a história de uma invasão alienígena nessa cidadezinha, personagens começam a se comportar de uma forma bizarra, outros desconfiam, tudo levando até esse plano de dominação de uma raça que a gente não entende o que ela representa. Um filme que não oferece tantas respostas em seu final, não oferece aquele final bonitinho, algo inovador para a década de 50, recebeu várias e várias versões, sejam elas normais mesmo, como a da década de 70, com Donald Sutherland, teve uma dos anos 90 com a Abel Ferrara, dos anos 2000 com a Nicole Kidman, ou aquelas que meramente prestam homenagens, fazem referências a esse universo. Então ela moldou completamente o sci-fi. Então nós temos muito a agradecer a essa obra do Don Siegel. If you fail to understand, then the same incredible terror that's menacing me will strike at you! Invasores de Corpos, a versão dos anos 70, também foi exibida no Supercine. Algumas pessoas dessa cidade pequena estão desconfiando da existência de coisas estranhas, de invasores de alienígenas no lugar. O pessoal está se comportando de forma estranha, o pai de uma, a namorada de outra, começam a trabalhar, investigar, até chegar a uma grande conspiração alienígena. Donald Sutherland como protagonista. Esse filme é incrível, a direção do Philip Kaufman. Tem até uma participação do Don Siegel, que dirigiu a primeira versão lá dos anos 50, Vampiros de Alma. Tem uma outra versão dos anos 90 do Abel Ferrara, bem interessante, que nem todo mundo conhece. Tem uma dos anos 2000 com a Nicole Kidman, com o Daniel Craig, que todo mundo ataca a pedra, mas tem seu próprio charme. Esse dos anos 70 é um dos melhores, bate de frente com o primeiro, e tem um meme, um dos maiores memes da história, um dos primeiros da internet, do Donald Sutherland apontando de forma completamente paranoica para o nada. Para o nada não. Assistindo o filme vocês vão descobrir uma raridade, uma pérola dos anos 70. Para quem gosta dessa temática invasão alienígena, vai encontrar um dos maiores títulos. E o Donald Sutherland sempre perfeito, né? Década de 70 foi seu auge, ele que é pai do Kiefer Sutherland, o senhor 24 horas. Invasion of the Body Snatchers. Os Invasores de Corpos, a invasão continua, o filme acontece nessa base do exército conforme alienígenas estão roubando os corpos das pessoas. O filme é dirigido pelo Abel Ferrara, um filme bem diferente dentro da sua filmografia. Para quem gosta, para quem assiste o filme do Abel Ferrara, sabe que é sempre soco no estômago. Aqui a gente vai ter um terror mais tradicional. Esse Invasores de Corpos teve várias remakes, né, adaptações, começou na década de 50, teve um da década de 70, da década de 50 aquele Vampiros de Alma, né, da década de 70 teve o Donald Sutherland como protagonista, teve um dos anos 2000 com a Nicole Kidman, eu tive a oportunidade de assistir os outros três também, o piorzinho com a Nicole Kidman, mas todos se divertem, todos trazem histórias bem envolventes mesmo, e esse aqui, o Abel Ferrara tenta se distanciar um pouco dos dois filmes anteriores, traz um filme mais ágil, mais dinâmico, com pouca construção de cinematografia, aquela câmera mais tremida que segue a ação, e ótimos personagens, e a figura do medo, quando ela surge mesmo, é um baque, tanto nos personagens quanto no próprio espectador, quando os alienígenas são de fato descobertos. Então um filme bem legal para quem gosta essa temática, invasão alienígena. Invasores, agora uma obra bem polêmica na questão qualidade. 9 em cada 10 pessoas que assistiram esse filme odeiam. Eu gosto, eu acho que ele é leve, descompromissado, traz uma história baseada naquele filme que é baseado numa obra, acho que é baseado num livro, mas não tenho certeza, Vampiros de Almas, tem o Invasores de Corpos, já falei sobre as outras 3 versões dessa história umas 500 vezes no canal. Então vai lá, maratone o canal que você vai encontrar vários reviews. Essa é a versão mais fraca dessa quadrilogia, é verdade. Mas tem a Nicole Kidman, tem o Daniel Craig e é frenético. Ele vai aderir àquela câmera tremida que eu não sou tão fã, mas que esteve em alta no cinema de ação de 2005 a 2013, às vezes até hoje em dia você encontra algo do tipo, mas funcionou dentro da proposta. A primeira vez que eu assisti essa obra, primeira vez e única vez, foi na HBO, logo depois do lançamento, quando ele saiu, e eu gostei. Foram 2 horas de entretenimento, mas estou devendo uma revisão. Qualquer dia, será que eu vou mudar de opinião e serei a 10ª pessoa a tacar pedra em Invasores? E você, o que acha?
E claro, Premonição é o filme número 1 de 2000, não poderia ser outra. A história desse garoto que acaba tendo uma visão quando o seu avião está prestes a decolar. Ele escapa do avião com algumas outras pessoas, o avião sai do chão e explode. Logo nós vamos ter um jogo contra a morte, ou seja, a morte é a grande vilã do filme, uma espécie de sétimo selo meio corrompido, versão terror. Teve várias sequências, eu assisti o primeiro, o segundo e o terceiro, todos muito bons, todos com suas aberturas especiais. Um bom filme de terror sempre tem que ter uma aberturazinha especial. Premonição traz isso. O segundo filme traz o caminhão, né, com um monte de tronco de árvore. O terceiro filme é da montanha russa. E eu escolhi exatamente esse pôster aqui ao lado. Metade rosto, metade caveira, que foi esse pôster que eu tive acesso quando ele saiu no cinema, 2001, 2002 aqui no Brasil. Eu era muito pequeno, não podia assistir, mas eu fiquei completamente apaixonado. Esperei sair por vários anos, saiu em VHS, depois meu VHS estava queimado, fui assistir pelo SBT, depois de muito tempo, e não me decepcionei. Então Premonição, terror adolescente, era como quando o pessoal já estava tentando mudar um pouquinho a fórmula de Pânico, adaptar para os anos 2000, e Premonição consegue fazer isso. Premonição 2, a morte está de volta para capturar os sobreviventes de um acidente de carro nesta estrada com os troncos de árvores mais célebres da história do cinema. Premonição 2 está tentando encontrar o seu tom, diferentemente de Olhos Famintos 2, em que o Victor Salvi, os produtores, sabiam que tinham um sucesso em potencial, então eles tentaram trazer vários elementos para trabalhar no terceiro, quarto volume. Aqui não. Eles tentaram fazer com que Premonição 2 fosse um sucesso para eventualmente pensar numa sequência, o que deu certo aqui. A abertura, né, que se tornou marca registrada da saga, e a presença do Tony Todd. Todo o resto, cada filme trabalha de sua própria forma. São 5 filmes, eu assisti 4, né? Recentemente eu conheci o quarto volume, que é bem fraco, mas muito divertido. O primeiro tem a cena do avião, o segundo a da estrada com os troncos de árvores. Aliás, fica a pergunta, ela supera a do avião? Na minha opinião, são bem próximas, não sei ao certo. A terceira é da montanha russa, que é incrível também. A do quarto filme tem uma cena uma corrida de NASCAR, que ela é bem criativa, efeitos especiais bem toscos, mas se funciona de alguma forma. Uma saga super divertida. Esse segundo filme, ele talvez seja o mais fraco dessa trilogia inicial, né? Eu coloco na ordem o primeiro, o terceiro e depois o segundo, mas todos incríveis. Premonição 3, hora de franquia famosa, a morte está de volta. A verdade é que ela nunca foi embora e dessa vez ela vai atacar em montanha-russa, câmera de bronzeamento artificial e etc. Dentro dessa franquia tá me faltando aí no 5º volume os 4 que eu assisti incríveis, mesmo o quarto filme tendo vários problemas com CGI. Na minha ordem de preferência, o clássico, né, o primeiro, depois o terceiro, o segundo e o quarto volume. O primeiro filme, sempre é bom falar, passar por cima, cena do avião, segundo, cena da estrada, esse, cena da montanha-russa, que levou toda uma geração aos cinemas, não só aos cinemas, né, as locadoras e principalmente as barraquinhas da feira de domingo, pirateando ali os DVDs. E o quarto filme tem a cena da NASCAR, né, que é uma cena muito boa, também tem a cena do cinema. A cena que mais me assustou foi a câmera de bronzeamento artificial, que não basta você sair de lá com câncer, agora também você sai morto. Ele te poupa uma grana, né, o sofrimento de passar por essa doença. E Premonição 3, eu assisti depois de vários anos. Não peguei o hype, mas optei por, vou esperar um pouquinho, assistir, e foi uma baita experiência. É impossível não assistir cada ataque, cada morte com um sorriso no rosto. Esse é o brilho dessa grande franquia. There it is. They barely escaped. Premonição 4, um guilty pleasure da minha vida. Muitos fãs da franquia odeiam esse título. É um filme ruim, mas é um filme ruim que você assiste com um sorriso no rosto, apontando para a tela, para encontrar momentos toscos, como a cena de abertura, os efeitos digitais colocados ali, mas eu achei uma cena boa. Depois tem uma sequência dentro de um cinema que eu achei fabulosa. Na minha ordem de preferência, eu falo pra vocês, agora eu completei toda a franquia, inclusive o 6º título. Premonição,
Premonição 6, aquele filme é extraordinário e tá um pouquinho abaixo, viu? Quase que ele superou o primeiro título. Eu vou falar sobre ele em breve, num vídeo chamado Filmes para Assistir ou Jogar no Lixo. Mas já tô adiantando que ele é espetacular. Depois Premonição 2, Premonição 3, Premonição 4 e Premonição 5. Nessa ordem, acho sim, se falando, Premonição 4 à frente do Premonição 5, pra mim ele me trouxe mais diversão, embora seja um filme pior do que o quinto volume. O quinto filme tem um dos maiores plot twists da história do cinema, no finalzinho, né, a resolução, se ligando ao primeiro título, ao primeiro filme, mas é isso, 6 filmes que você pode assistir numa tacada só. Tony Todd não tá nesse filme, né, foi o único exemplar que, ele, se eu não tô enganado, ele não participou, mas é maravilhoso. Premonição, uma franquia que eu tenho no coração. Premonição 5, encerramento inicial, pelo menos essa grande franquia. Roubei um bocado para incluí-lo nesse vídeo, porque não é um filme obscuro, mas vai trazer a história novamente. Morte, está atrás de jovens que sobreviveram de forma descuidada a um primeiro estímulo mórbido em cima dessa ponte que começa a despencar. Esses jovens trabalhadores, 20 e poucos anos, vão tentar lutar pela sobrevivência, vão tentar enganar a morte. É aquele jogo deturpado, a lá o sétimo selo. O Bergman ficaria satisfeito com essa franquia? Será que ele assistiu nos seus últimos anos de vida? Os primeiros títulos, né, que ele morreu em 2007, 2008. Mas a sequência inicial é da Ponte, muito boa. Essa franquia, ela é extremamente divertida. Todos os filmes te colocam um sorriso no rosto. Esse é um raro exemplar. Ele tem uns 5, 10 minutos que ele te deixa bravo. Que ele é chato, que o roteiro é ruim. Mas tem um momento que o personagem começam já que eu vou morrer, eu vou te matar também, né? Nós vamos ter que eliminar, enganar a morte, vamos entrar nesse joguinho. É aí que o filme se perde um pouquinho, mas a cena da ponte é muito boa, é a maior sequência em aberturas desses primeiros 5 filmes, superando todas. Para mim é o filme mais fraco dessa quintologia. O final dele é espetacular. É uma das coisas mais brilhantes que eu vi dentro do cinema de terror, porque ele vai se conectar ao primeiro filme. Na verdade é um prequel, né? Eu tive algumas pistas a começar porque tem uma cena de morte de uma... como que é? Não é dançarina, a ginasta. Aparece em 1994. Em 1994, aí em 2 cenas seguintes, o camarada pega um celular e fala, não, então eu tô ficando louco, né? Porque aquele 1994 e no final é revelado que, não, eles estão lá no ano do primeiro filme. Eu fiquei embasbacado, não acreditei. E é uma cena muito bem construída, como eles vão se ligar, como aquilo se liga não só essa cena do primeiro filme, mas também ao final, o destino dos personagens nesse quinto título. É um filme bem legal, indispensável para quem gosta da franquia. A franquia é divertidíssima, é incrível, é uma das minhas favoritas pós anos 2000. Premonição 6, Laços de Sangue. Já falo pra vocês, pode pegar e jogar no lixo. Não, claro que não. Isso aqui é uma beira-alcunha de uma obra-prima. Eu não tinha o direito de gostar tanto desse filme. Eu não esperava nada. Eu esperava um pouquinho, que ele teve uma crítica positiva. Mas qual que era a minha expectativa geral da obra? Colocá-lo talvez melhor do que o quinto, melhor do que o quarto filme, e não, ele bate de frente com o clássico, com o primeiro filme, perdeu por um pouquinho, só porque eu sou bem nostálgico, eu gosto do primeiro filme. Se não, se fosse por qualidade mesmo, talvez um pouquinho até pro Premonição 6, já tem a trama é a mesma coisa, só que o que eles fazem? Corrompem um pouquinho a história, algo que eu jamais recomendo em grandes franquias, porque a morte, desta vez, vai atingir os familiares de personagens que sobreviveram. Algo que aconteceu lá nos anos 60, e tem uma mulher que ela aprendeu a despistar a morte, então permaneceu viva durante várias décadas. Conforme ela morre, todos os seus filhos, netos, também vão eventualmente bater as botas por conta... Eles não deveriam estar aqui, ela não deveria ter tido filhos. Basicamente esse é o filme. Talvez você não esteja entendendo com a minha sinopse, mas assistindo vai ficar bem claro. O roteiro é uma coisa fabulosa. Eu nunca vi um roteiro, não vi várias vezes, mas nos anos 2020 o roteiro é o melhor que eu vi.
falando em filmes de terror. Eu falo que ele fica lado a lado, o melhor filme que eu vi de terror nos anos 2020. Número 1, Sorria 2. Aquilo lá é uma obra-prima. Não se compara a nada dessa década. Depois vem Premonição 6. Eu acho que é você ousar trazer coisa nova e acertar sem tentar atingir muito alto, sem ser muito presunçoso. A cena de abertura, que acontece numa espécie de torre, tem todos aqueles efeitos gráficos e vai se construindo. Quando começou eu falei, uma bomba vem por aí, que ela demora 5, 6 minutos, é a sequência mais longa de abertura da história da franquia, e de repente você tá apaixonado. Também falo, fica lado a lado com a do primeiro filme, com a do segundo, do caminhão, com a do terceiro, do parque de diversão. Tem uma homenagem simplesmente emocionante ao Tony Todd. Seu último filme ele estava doente, sabia que ia morrer, e os caras falaram, Tony Todd, fala aí o que você queria dizer para os seus fãs, a última mensagem. E o Tony Todd, dessa última mensagem, é impossível não se arrepiar. Eu só não choro porque eu não costumo, nos últimos 5, 6 anos eu não choro em filme não. Aliás, são poucos os filmes que me fizeram chorar, embora eu não seja uma das criaturas mais duras dessa existência. Só assista ao final de uma coragem, vá em branco, vá assistir Premonição 6, você não precisa nem mesmo conhecer a franquia, que vai adorar da mesma forma. Um acerto aí que eu vou levar pra vida. Agora eu tô esperando Premonição 7, Premonição 8, e foi um sucesso de bilheteria. Only by embracing death will it pass you by. Tubarão é o melhor filme de terror de 1975. Eu falei de The Rocky Horror Picture Show, não funcionaria sem Tim Curry. Tubarão não funcionaria sem a participação do Roy Scheider. Ele nos guia através de cada cena. A história da batidona, Tubarão Branco atacando uma cidadezinha, o prefeito quer ganhar dinheiro, o xerife tá alucinado. Como assim? Pessoas vão morrer, minha família tá em perigo, eu tenho que eliminar esse tubarão de qualquer forma. Eu falei do Dario Argento, da trilha sonora do John Carpenter. Tubarão eu encaro um pouquinho dessa forma. Aquela musiquinha tema do John Williams é o que deixa tudo mais forte, mais fixado na sua cabeça. Um hino da Sessão da Tarde aqui no Brasil, passou várias e várias vezes, inclusive as suas várias sequências, são 4 títulos, uma quadrilogia. O que vale a pena mesmo é esse primeiro, embora o segundo eu acho horroroso, o terceiro é um filme ruim, mas com algumas coisas boas. O quarto filme, que estou enganado, é com o Michael Caine, é um filme ali lixo, você pega, se envolve, se taca no lixo, que é um negócio difícil de se assistir. Mas esse primeiro, tudo é perfeito. Tubarão construído ali no lado mecânico mesmo, na bala, né? Não tinha efeito especial, se dava um jeito de construir o bicho. A primeira aparição do tubarão, o momento, as frases marcantes, nós vamos precisar de um barco maior. A primeira, quando eles colocam o tubarão cara a cara com o Roy Scheider. É um filme que eu tenho pra vida também, e que eu morria de medo de assistir na Sessão da Tarde. Sempre que passava, eu falava, não, eu não vou assistir porque eu me sinto muito assustado, mas acabava percorrendo as 2 horas de filme. Created the devil and gave him jaw. Tubarão 2, Roy Scheider retorna como o xerife Brody, mas o Steven Spielberg não está à frente da direção. É um novo tubarão que aparece, o xerife Brody novamente ali alucinado. Eu nunca vi ninguém se importar tanto com o seu emprego como o xerife Brody. Se fosse eu, deixa o tubarão matar todo mundo. Tá fazendo bem à humanidade, tá fazendo bem ao mundo, né? Eliminando pessoas. Mas não, o xerife Brody é preocupado. E dessa vez nós vamos ter 2 historinhas, né? O xerife Brody ali todo preocupado, todo alucinado. E um dos filhos ali, um parente do xerife Brody, em uma parte ali do oceano que vai ser exatamente atacada por tubarões. As histórias vão convergir. Bem, claro, não vou nem citar o primeiro filme, que o primeiro é uma obra-prima. Essa é uma opção bem meia boca, né? Pra ser sincero, a gente assiste simplesmente pela nostalgia. Jaws é uma quadrilogia, né? O único erro de Back to the Future, né? O 2, que sempre trouxe ponderações sobre o futuro. Lá tem o Tubarão 30 e pouco. Eles erraram nisso, né? Que infelizmente Tubarão parou nesse 4º volume. Eu assistiria. Se tivesse 30 tubarões, eu assistiria a todos. Eu tô falando isso, mas eu não terminei nem mesmo a quadrilogia oficial. Eu assisti o primeiro, o segundo. Eu não sei se eu assisti na época da Sessão da Tarde, passava muito. Eu não sei se era o 3º ou o 4º. Acho que era o 3º.
brasileiro. Qualquer dia eu tenho que ter... Qualquer dia não, em breve eu vou terminar essa quadrilogia Tubarão. Roy Scheider, não tem como dar errado. Tubarão 3, Tubarão 3D, meu irmão. Naquela época, alguma mente brilhante teve a ideia, ó, todo filme 3 de terror, MTV 3, Sexta-feira 13 3, vão se tornar 3D. E os filmes envelheciam em 2 meses, com efeitos especiais totalmente patéticos, mas o filme é bem competente dentro dessa franquia. Vou falar uma atrocidade agora, mas a minha ordem de preferência dentro dessa quadrilogia, Tubarão 1, Tubarão 3, depois Tubarão 2 e o quarto filme lá com Michael Caine. Esse tem Dennis Quaid como protagonista, uma pequena participação especial da Lea Thompson. Como ousa morder a perna da Lea Thompson, Tubarão? Não faça isso, lá de Volta para o Futuro. A nossa querida mãe do Martin McFly, o Michael J. Fox. E acontece dentro de um parque aquático, aquário, tubarão entra lá, um tubarão branco, 2 tubarões, né, na verdade. Um é sequestrado, vai virar atração dentro desse parque, perder a vida, e sua mãe, muito brava, quer vingança. Destaque para a cena, vou deixar no final do review, do tubarão invadindo a cabine, né, dentro desse aquário. É uma cena super horrorosa para trazer exatamente o 3D, mas a trama ela consegue... O Tubarão 2 ele é muito enrolado, né? Ele não sabe exatamente o que fazer. Esse 3 ele já se decide. Parque aquático, ataques. O seu único problema, além dos efeitos especiais, é a demora para engrenar. Acho que eles não tinham tanto dinheiro e ficaram enrolando bastante, muita história. Mas quando os efeitos... A maquiagem, reparem em alguns takes de maquiagem, um negócio simplesmente sinistro, que era exibido na temperatura máxima com cortes. Essas cenas não apareciam. Tubarão 4, A Vingança. O que a gente sabe é que mataram o Sheriff Brody, sofreu um ataque cardíaco. Isso não é exposto em tela porque o Roy Scheider se negou a participar do filme, falou que nem o demônio o faria fazer outro filme de tubarão. Então eles resolveram matar em tela um dos filhos do Sheriff Brody. Aí que nós seremos apresentados a história central, que é a esposa do Sheriff Brody dos filmes, do primeiro e segundo filme. A atriz saiu da aposentadoria somente para participar de Tubarão 4 e depois voltou para... jamais fez outro filme. E ela tá em período de luto, vai passar férias no Havaí, exatamente no período natalino, só que o tubarão a persegue, né? Não sei como que ele faz isso, acho que ele fretou um avião, colocou um aquário dentro do bagageiro. Vamos lá, vamos atrás dessa mulher, e é lá que o caos vai se inserir, tudo com a participação do Michael Caine. Quem diria, hein? Michael Caine, que estava recebendo o Oscar por Hannah e suas irmãs, participando dessa bomba, e ele justifica isso, ele falou, ó, falaram Havaí pra mim, 1,5 milhão de cachê, eu pulei na hora, né? Férias com 1,5 milhão, vou receber Oscar, e o filme é horroroso. Ele até seria salvo com uma edição minimamente decente, mas não é o que acontece, a edição só piora, só deixa mais confusa a história. Então é um filme para ser esquecido, mas para quem gosta de Tubarão, vai ter que completar esses 4 filmes. A única coisa que o De Volta para o Futuro errou, ou um dos erros, né? Falaram que o Tubarão ia até os 30 e pouco, parou no 4º volume. Agora eu posso falar que eu completei, que assisti todos. Era o Tubarão que estava faltando para mim. A Casa do Espanto. Um homem retorna até a casa de sua tia, lugar em que seu filho sumiu misteriosamente. Após a velha bater as botas, ele fica com a residência e resolve passar ali o resto de seus dias. O problema é que a casa é um portal para outro mundo e ele vai ter de volta o pesadelo que ele conheceu com seu filho, com essas criaturas. A trama parece ser bem séria, né? Mas é comédia total, com terror. A forma como as criaturas são apresentadas, esses mundos, porque nós iniciamos dentro dessa casinha, é filme de casa mal assombrada, mas ele nos traz algo completamente novo. Essa franquia Casa do Espanto possui 4 títulos, eu assisti até o segundo, até o momento, segundo ou terceiro? Segundo. E eu gostei também muito do segundo, em breve não, quando tiver tempo sobrando eu vou conhecer o terceiro e o quarto, mas esse primeiro é classicão, principalmente o filme é todo impecável, todo perfeito, todo assustador, mesmo se utilizando da comédia, mas o que mais chama a nossa atenção é esse pôster maravilhoso aqui que eu coloquei ao lado. Sandy.
Essa franquia, já falei várias vezes, até onde eu sei, é uma quadrilogia. Eu assisti até o terceiro filme, todos bem legais. O primeiro e o segundo vão se utilizar do que há de mais mágico dentro dos filmes de House, né, em seu título original, se utilizando de uma casa mal assombrada e de muita comédia. O terceiro filme vai por outro lado, muito terror sério, nem pertence, para ser sincero, a essa franquia. Colocaram um nome só para atrair mais público, e aqui é a história de um homem que vai herdar uma casa, de uma espécie de tio, e o tio morreu, só que reaparece, além mundo, além vida, uma espécie de zumbi, uma maldição. Então vai misturar Indiana Jones com filme de comédia, com filme velho oeste, porque tem todo esse negócio, esse tesouro escondido. O vilão é todo caracterizado como um velho pistoleiro. Enfim, classicão aí dos anos 80. A Casa do Espanto 3. Muita gente pedindo o original, a sequência. Eu já falei sobre esses filmes há muito tempo, até mais de uma vez. Esse terceiro fui assistir faz pouco tempo, lembrando que pertence a uma quadrilogia, tipo Critters. Lembra? Criaturas? Então, assisto um House, depois eu vou para Critters. Esse terceiro volume também pode ser assistido de forma independente, não tem nenhuma ligação com as obras anteriores. Lance Henriksen como protagonista, um policial que finalmente captura um serial killer, ele o coloca no corredor da morte para tomar um choque, vamos dar um choquinho lá, 1000 volts. O serial killer bate as botas, mas retorna num plano alternativo em formato de eletricidade para buscar vingança do nosso herói e contra a sua família também. Você tá vendo essa trama, falando, não, eu já assisti uns 30 filmes assim no final dos anos 80 e início dos anos 90, é isso mesmo. Lembra Shocker? É a mesma história de Shocker, um pouquinho menos de rigor visual, de rigor em dinâmica e mais força para fazer cada cena, mais conteúdo chocante. Chocante no seguinte, na crueldade do nosso vilão ao atingir a família do Lance Henriksen. Quando eu vi esse ator, eu falei, Lance Henriksen no House 3? Como assim? Não entendi nada, mas foi algo positivo. Eles até tinham em mente colocar, né, um lançamento independente, não tem nada a ver com a franquia House, mas já que tem House, alguma coisa com casa, vamos colocar o House 3, que vai dar mais certo, vai dar mais sucesso, vai atrair um maior público. Foi um grande erro, porque se tivesse saído como o título original de Horror Show, que eu coloquei pra vocês, um filme independente, não conectado a nada, eu acho que hoje em dia seria muito mais conhecido, né? E por mais que a franquia House seja, aí tem um patamar destacado nos anos 80. He's a cut above the rest. The Horror Show. A Casa do Espanto 4, fechando essa quadrilogia, e infelizmente o capítulo mais fraco é a única sequência que tem ligação oficial com o primeiro filme, traz de volta o protagonista que vai perder sua vida em 10 minutos de filme. É somente a abertura mesmo. Só que esse homem, né, voltando à casa de sua família, ele vai até mudar algumas coisas, tem alguns furos de roteiro, a família é nova, o protagonista tá numa viagem de carro, sofre um acidente, morre e sua esposa sobrevive com a filha. A filha tem alguma lesão, fica na cadeira de rodas e vão morar nessa casa que antigamente eles estavam apenas cuidando, né? Tinha um outro lugar para residir. E a casa é assombrada, como a gente sabe, o terror acontece no lugar. É um filme que dá para assistir de boa, só que perde bastante em relação aos outros 3 títulos. O primeiro, aquela diversão ali interminável. O segundo, bebe muito do original, só que uma outra história. O terceiro, aquele que não pertence à franquia originalmente, mas que é um excelente filme. Esse quarto título é mais assistir para fechar a franquia, terminar, ver como ela sobreviveu aos anos 90. Mas aí não tem muita coisa para falar, é simplesmente A Casa do Espanto 4. A Noite dos Demônios, franquia, trilogia, se eu não estou enganada, eu assisti os 2 primeiros filmes, tem um terceiro, se existe mais, eu não sei. O que eu sei é que tem um remake com Edward Furlong, né, o nosso o nosso John Connor. Esse original, que explosão, né? Angela, uma das Angelas mais marcantes da história do entretenimento. Eu falei da Angela a última vez que eu falei sobre esse filme, do Sleepaway Camp,
que é o Acampamento Sinistro. E tem a outra Angela do The Office, né? Que também é tão assustadora quanto essas outras duas dos anos 80. Qual a Angela aí marcante na sua vida? E é a história do pessoal, na noite de Halloween, vão frequentar essa antiga casa funerária, meio mal assombrada, e vão dar acesso a possessões, a um lado sobrenatural, gore atrelado a fatores além-mundo. É uma combinação simplesmente que causa aí a obsessão em quem está assistindo. O segundo filme eu posso falar para vocês que também é bem divertido. Minha ordem de preferência, tá? Dos 3 filmes que eu assisti, inclusive o remake. O original, o remake é um pouquinho melhor depois do segundo filme. Em breve vou assistir esse terceiro, que é do final dos anos 90. A Noite dos Demônios 2, Angela está de volta, uma das maiores vilãs dos anos 80, dando as caras a 94, A Noite dos Demônios 2. É praticamente a mesma coisa do primeiro filme, só que dessa vez tem 2 ingredientes a mais. O primeiro, essa escola, esse internato religioso, em que o pessoal está dando uma festa na noite do Halloween, alguns alunos vão fugir, vão até essa casa mal assombrada e vão despertar essa maldição. E o segundo ingrediente é que essa maldição, ao invés de ficar contida somente naquela casa, idêntico ao primeiro filme, ela vai voltar até esse internato. Então nós vamos ter esse terror dentro da escola. 2 locações, muita criatividade ao tratar essa temática, ocultismo, e a nossa personagem Angela. Essa franquia teve 3 filmes, eu assisti o primeiro, dos anos 80, as tramas são bem similares, então se você não assistiu ainda, corre lá pro primeiro, que você não vai se arrepender. E se você assistiu o primeiro, tá em dúvida entre assistir o segundo, pode assistir também, que ele vale o ingresso, não é tão bom, ele mescla bastante esse terror que viria mais tarde nos anos 90, a la Pânico, a la Lenda Urbana, com aquele terror anos 80. O terceiro exemplar eu não assisti ainda, mas já tá na minha listinha. Então, A Noite dos Demônios, uma pequena pérola aí do cinema ocultista dos anos 90. A Noite dos Demônios 3. Vamos finalmente fechar essa franquia, são 4 títulos, uma trilogia dos anos 80 e anos 90 e um remake dos anos 2000. Recomendo todos os filmes, todos vão te divertir bastante. Evidente, o primeiro é o grande clássico e é para você assistir com uma galera. É aí que você vai extrair a experiência máxima que a obra propõe. É que jovens desajustados estão dentro dessa van. Para no mercadinho, tem problema com o dono, chega um policial, é troca de tiro, fogem e resolvem parar na mansão, na casa do primeiro filme, do segundo título do remake, a Casa Mal Assombrada. A Angela está de volta para promover o caos. Não existe muito a se falar desse título. Segue todas as premissas mais básicas dentro desse subgênero, ocultismo, filme sobrenatural. E por que é uma sequência tão boa? Por que essa franquia é legal? Que ela pega o primeiro título e não altera em nada a fórmula. Se você atingiu um título interessante, repita o processo até a exaustão. É isso que a gente quer assistir. Tipo Sexta-feira 13, tipo A Hora do Pesadelo, tipo os 2 primeiros, a sequência do A Hora do Espanto. Depois teve outro remake. É repetição. O Padrasto. Eu quero assistir a mesma coisa sempre. Quando tentam expandir demais o universo, tentam alterar a fórmula que deu certo, pra mim, foge daquela zona de conforto. Mas aí, a Noite dos Demônios permanece, anos 90, tenho certeza que você não assistiu, porque ele é extremamente obscuro, dentro do ano de 97. Night of the Demons 3. Noite dos Demônios, Night of the Demons, remake daquele clássico dos anos 80 com Angela. Angela está de volta. Aqui tem até a presença de Edward Furlong, o nosso John Connor, já numa versão mais rechonchuda. Esse filme, então, como que funciona? Eles vão fazer uma festa, mas uma festa como se fosse uma balada, lotada, gente cantando, o pessoal se pegando no quartinho ao lado, enquanto casarão, e aquela base, né, sobrenatural, possessões, um pouquinho do lado do ocultismo. É um filme que bem legal de se assistir, viu? Eu assisti toda a trilogia, né? A trilogia clássica do final dos anos 80 e dos anos 90. Os 3 filmes anteriores são melhores que esse. Mas isso aqui é tipo o terror característico anos 2000, que não tenta trazer uma experiência marcante ao espectador. É 1h30 de entretenimento raso, personagens sem muita construção, sustos banais, e uma boa maquiagem, alguns efeitos digitais. É isso que você vai encontrar. Recomendo fortemente.
A Mosca da Cabeça Branca, The Fly, em seu título original, a vida desse cientista que está conduzindo experimentos perigosos e um desses experimentos vai dar errado. Ele vai cruzar o seu DNA com o de uma mosca e a gente pode esperar o inferno que vai eclodir na vida do rapaz, que agora vai sofrer um processo de mutação. A Mosca da Cabeça Branca ganhou até um remake nos anos 80, dirigido pelo David Cronenberg. O que o remake tem de nojento, ambos os filmes são incríveis, o que o remake tem de nojento, esse original tem de bizarro, e aquela bizarrice não é aquela bizarrice que você dá risada das cenas, é aquela bizarrice que nos incomoda, que nos causa pesadelos, são cenas que vão ficar eternamente tatuadas no seu cérebro. Não assista tarde da noite, senão você com certeza vai ter pesadelos, e ganhou inclusive sequências, né? Eu não assisti ainda, para falar a verdade eu nem sabia de um terceiro volume que saiu na década de 60, tem o Vincent Price como um dos protagonistas. Então aí, você quer algo diferente relativo a animais, insetos, na década de 50, que foi a década mais prolífica para esse pequeno subgênero, pode dar play em A Mosca da Cabeça Branca. O Monstro de Mil Olhos, sequência de A Mosca, clássico dos anos 50, Vincent Price reprisa seu papel. Vale só lembrar que essa franquia dos anos 50 e início dos anos 60 teve 3 títulos, depois nós tivemos o remake do David Cronenberg, que também recebeu sequência, ou seja, são 5 títulos aí diferentes para você aproveitar das maluquices da Mosca. A história do filho do cientista do clássico, que ele quer seguir os passos do pai, trabalhar nesse experimento com as câmaras de teletransporte. Não preciso nem adiantar que em algum momento da obra ele vai parar nessa câmara com uma mosca, resultando nessa mosca humana cabeçuda. Ela não mata atacando ácido, ela não mata com suas patas, ela simplesmente dá cabeçada nas outras pessoas. Eu tô brincando, mas poderia acontecer facilmente. Ele demora bastante a engrenar. Ele só vai pegar ritmo, só vai ficar bom quando o cara entra nessa câmara, se transforma numa mosca. Aí fica divertidíssimo, mas até lá o caminho é mais chatinho. O Vincent Price até falou que quando o script chegou para ele, o roteiro, ele adorou, falou, não, vou participar. Só que no momento da gravação trocaram tudo, o filme acabou perdendo em qualidade. Agora me falta assistir esse terceiro exemplar, o único que tá faltando dos 5 títulos, e é diversão. A Mosca sempre diverte, embora nesses clássicos dos anos 50 não tenha muita nojeira. Isso aí é pro David Cronenberg e é sua sequência lá com Eric Stoltz. A Maldição da Mosca fecha a franquia original da Mosca da pior forma possível, porque é um dos piores títulos que eu já assisti na minha vida. Tô recomendando pra vocês, porque eu não posso sofrer sozinho. A direção do Don Sharp, curtinho também. O primeiro A Mosca é bom, o segundo A Mosca é trash, divertido. Esse não traz nada de... a gente não pode nem chamar de trash, porque ele é chato, é um filme tedioso, não tem mosca, primeiro, só tem aqueles pods de teletransporte, eles evoluíram, não tem ninguém do período clássico não, desculpem, dos 2 filmes anteriores, o Vincent Price não repete, nada. Então os pods, como que acontece aqui? Antigamente os pods, nos 2 primeiros filmes, o teletransporte era no mesmo ambiente. Agora eles colocam um na Europa, outro na América do Norte, e são teletransportados. Só que ao passar por esse processo, ficam com algumas lesões, não é um processo limpo. E basicamente esse é o filme, uma família obcecada por trazer essas experiências de uma jovem perdida, apaixonada, que vai encontrar os pods. Eu nem prestei muita atenção na história, porque não há muito o que se extrair, e ele é nojento, até que sua maquiagem, pessoas deformadas não, atores com aquelas maquiagens para simular deformações, mas passe bem longe, assista os 2 primeiros, assista o remake, a sequência do remake, mas esse nem mesmo, não, eu quero só assistir, bico, curiosidade, só quero fechar, não perca seu tempo, depois você vai me agradecer. The next victim could be you. A Mosca, citei o Jeff Goldblum no último filme, que ele está como protagonista. Somente um detalhe da obra anterior, eu esqueci de falar que tem também as presenças de Chris Sarandon, o nosso vampirão lá de A Hora do Espanto, e de Ava Gardner como coadjuvante, musa do cinema noir em um período mais maduro. A Mosca todo mundo conhece, remake daquela obra dos anos 50 com Vincent Price, Geena Davis como par romântico do Jeff Goldblum, incrível, amo a Geena Davis. A história de um cientista que está trazendo experimento com 2
suas câmaras de teletransporte, decide ser a cobaia, algo dá errado, uma mosca entra no momento do experimento, ele começa a passar por esse processo de transformação, vai virar, acredite se quiser, uma mosca. Em um primeiro momento ele começa a ter superpoderes, força, vigor, depois é simplesmente uma das maiores coisas nojentas que você vai encontrar dentro do cinema. David Cronenberg, à frente da direção, que se destacou por conta dos efeitos práticos que não vão sair da sua cabeça. Top! Né? Nem pense, jamais coma assistindo a mosca. A mosca. A trama, pouco importa, a gente se concentra exatamente nesse processo, né? A mosca perdendo seus dentes, Jeff Goldblum com a pele ruim, é um negócio aí das trevas. Something went wrong, Seth. When you went through, something went wrong. A Mosca 2, sim, essa sequência infame do final dos anos 80, passou em duas oportunidades, no Intercine 97 e 2003. Eric Stoltz está como protagonista, o nosso garoto do De Volta para o Futuro, não, que ele foi demitido no meio do filme, que coisa marcante para a vida desse bom ator. Aqui é a história do filho da mosca, né? O Jeff Goldblum, no filme original lá do Cronenberg, morreu, a Gina Davis ficou grávida de um filho seu, a mosquinha nasceu, é o Eric Stoltz, só que ele tem uma evolução muito mais rápida, muito mais exacerbada. Com 5 anos ele já aparenta ter 20, 25, e é nessa idade que ele começa a se transformar na mosca, primeiro exibindo superpoderes, uma super inteligência, depois aquele repertório que nós já estamos acostumados de nojeiras. Eu explico para vocês o seguinte: primeira hora do filme é bem fraca, não é horrorosa, mas é uma história entediante, chata, meio até amorosa. Os últimos 30, 40 minutos é que o filme brilha, é que o filme traz o espetáculo do gore, um espetáculo gráfico, um negócio que a gente gosta, não é nada tão nojento quanto a obra anterior, tem suas sequências que você vai olhar pro lado, mas eu achei uma sequência de respeito. Confesso, quando eu sempre falei sobre A Mosca, o primeiro do Cronenberg, o pessoal falava, a maioria, fique longe da sequência. Não, ela é muito ruim, não assista a sequência. E tem, acho, 1 ou 2 que eu falei, não, a sequência é boa também. Então esses 2 comentários falaram que é boa. Eu agora vou suportar essa teoria. Então permaneça a primeira hora, você vai se sentir um pouquinho entediado, depois ele engrena, depois ele fica legal dentro dessa franquia que iniciou lá na década de 1950. Intercine, um jovem que recebeu uma terrível herança genética do pai, lutando para se livrar dessa maldição. A Mosca. Reanimator, A Hora dos Mortos-Vivos, a obra-prima suprema do cineasta Stuart Gordon, sobre esse médico surtado que faz experimentos com coisas mortas, tentando reanimá-los. E aí a trama vai realmente ganhar forma conforme essas pessoas, alguns amigos, alguns responsáveis ali por esse médico em formação tentam, né, evitar que esse lunático continue com seus experimentos. É um filme que também tem aqueles pequenos ingredientes de comédia, mas se destaca mesmo pelas suas cenas de terror, por sua trama bastante inventiva, né? É uma releitura aí de Frankenstein, de uma forma toda especial, um clássico aí dos anos 80 que teve mais 2 sequências. A Noiva do Reanimador, essa franquia que iniciou com Stuart Gordon lá nos anos 80, é uma trilogia. Eu assisti os 2 primeiros, tá me faltando o último filme que saiu já nos anos 2000, né? Essa versão tem a direção do Brian Yuzna e não vai trazer muitas inovações. O que há de bom? Conteúdo vermelho. É um dos campeões dentro da década. Se você gosta desse estilo de filme, procure A Noiva do Reanimador e A Experiência 2, 2 sequências que você vai ter um prato cheio, um espetáculo aí de violência. Reanimator, fase terminal, 3º e último capítulo dessa excelente franquia, direção do Brian Yuzna. Opinião polêmica, eu prefiro esse 3º filme em relação ao 2º. Ele tem menos conteúdo vermelho, porém uma trama mais rebuscada, que constrói melhor seus personagens no plural mesmo, além do Reanimator, além da persona Jeffrey Combs, que retorna ao papel. Sem ele, esse filme não funcionaria. Até eu fico pensando hoje em dia, seria legal trazer um reboot da franquia Reanimator? Eu não sei.
Sinceramente, esses 3 filmes já suprem todas as minhas necessidades dentro da obra do Lovecraft. E o Reanimator tá preso, é uma pena gigantesca por seus crimes, só que não, ele está sendo recuperado, vai novamente caminhar na sanidade. Lembra do Anthony Perkins, esquecendo o nome do personagem, do Norman Bates, no segundo filme, que ele melhorou 20 anos preso, tá com a cabeça boa, sai do manicômio, quer levar sua vida. Não, aqui o Jeffrey Combs, ele sabe que é louco e ele gosta disso, então ele segue fazendo experimentos em baratas, em ratos, até que um médico vai trabalhar na prisão. Esse médico tem uma história de obsessão com o Reanimator, tem uma história de obsessão desde a infância. Ele busca algum tipo de vingança e vai trazer o nosso protagonista para atuar ao seu lado em casos que acontecem dentro da cadeia, em doenças normais, só que o interesse dos dois é naquele líquido verde, é reanimar coisas mortas. É aí que a trama ganha todo o seu caráter caótico. Começa daquela forma lenta, destrinchando os personagens, e quando você menos espera é caos explodindo na sua cara, com todos os personagens passando pelo pior. Então é um encerramento praticamente perfeito, excelente filme. Muita gente, muitas pessoas que gostam de Reanimator acabam parando no segundo filme. Não sei por que não assistindo esse terceiro, porque ele acontece muito tempo depois, né? O último é do início dos anos 90, esse é de 2003, vão achar que personagens envelhecidos, uma trama mais chata, menos orçamento, mas não, vão encontrar um grande título com toda certeza. He's at it again. O Bebê de Rosemary, a primeira de 2 opções do cineasta polonês Roman Polanski, a famosa trilogia do apartamento, a trilogia claustrofóbica. Eu só não separei O Inquilino, que é da década de 76, que eu já falei várias vezes no canal e vou falar muito em breve, dentro daquele ano. Aqui é a história de um casal, Mia Farrow, John Cassavetes. O casal se muda para um novo prédio em Nova York, apartamento alto. O homem tá super feliz, gosta dos vizinhos, gosta da nova realidade. A mulher se sente mal, não gosta dos vizinhos de terceira idade que acabam se inserindo muito na sua vida privada. O lugar tá estranho, ela tá sentindo uma energia meio macabra, até o ponto que ela fica grávida. Seria agora a mudança de espírito? Ela vai passar a viver o tempo de sua vida? Não. É aí que tudo vai pro buraco. É aí que tudo vai para o lado do ocultismo, um dos meus filmes favoritos da vida. Do Roman Polanski. É o meu favorito? Acho que sim. Tô tentando me lembrar de outro título aqui que eu gosto mais que O Bebê de Rosemary, mas acho que esse é o seu grande título, é o seu grande filme. O Polanski é um cara polêmico, né? Um criminoso condenado nos Estados Unidos, mas é um dos meus cineastas favoritos da vida. Você coloca um filme do Polanski, geralmente ele vai me divertir um bocado, com raríssimas exceções. E é isso, os cineastas mais perversos são aqueles que acabam trazendo os melhores filmes. Friedkin, Polanski, o Woody Allen, não vou acusar sem prova, né? Mas são muitos desses caras que acabam trazendo grandes títulos, mesmo aqueles mais obcecados. Orson Welles, o Hitchcock, que eu vou citar daqui a pouco, qual mais que aterrorizava as atrizes e atores dentro. O Bergman é um cara que eu citei no último vídeo, é um cara difícil. Eu até li o livro A Lanterna Mágica, um dos melhores livros que eu vi na vida, e é um retrato da mente paranoica do Bergman. Mas O Bebê de Rosemary é um espetáculo, é um dos maiores filmes que você vai ver na vida. Só que se prepare bem, porque ele é extremamente claustrofóbico. Se você não estiver adequado a esse estilo de filme, você vai ficar se sentindo um pouquinho mal durante 2 horinhas de obra, e mesmo depois da subida dos créditos. Veja o que aconteceu ao Bebê de Rosemary. Parece título de jornal sensacionalista, mas na verdade é apenas sequência perdida de O Bebê de Rosemary dos anos 70, concebido para a televisão. O único ator que repete seu personagem dos anos 60 é a Ruth Gordon, coitada, tão perdida quanto esse título. E tem o Ray Milland, essa fase final de vida, que ele tá fazendo de tudo. Ninguém gostou dessa obra, todo mundo atacando pedra. Fui assistir com um baita preconceito, odiei a experiência até o minuto 15. Quando chega a cena do ônibus, que é macabra pra caramba, você passa a entender qual é a mensagem do filme. O que é? É uma viagem de ácido.
Não é para entender a história, é para você pegar cada cena de ritual, de sacrifício, né, escuridão, luz de velas, personagens falando, trazendo frases que nem eles estão acreditando muito. Eu tô precisando de dinheiro, eu vou falar o que tá no papel, o que tá no script, mas com certeza isso não será levado a sério por parte do espectador. E eu recomendo que você assista numa versão bem antiga, tá? VHS, porque a escuridão te invade, as cenas são mais fortes, ganham em potência. Você pegar uma cópia, eu nem sei se tem, mas você pegar uma cópia remasterizada, eu tenho certeza que muito disso vai se perder. Então, com certeza você pode assistir. Esqueça do primeiro filme, esqueça de O Bebê de Rosemary. Tente encarar essa obra como se fosse um filme de ocultismo normal dos anos 70. Aí você vai aproveitar a experiência, ou seja, você está diante da única pessoa que gostou de ver o que aconteceu ao Bebê de Rosemary. Bem obscuro, tenho certeza que muitos de vocês nem sabiam dessa sequência, que depois teve um prequel, Apartamento, não sei o que, 7A, algo do tipo, dos anos 2020, que eu gostei bastante. Ou seja, 3 filmes, uma franquia boa, que dá pra você assistir de tudo. Apartamento 7A. Esse, ao contrário de Boliche do Terror, fez muito sucesso antes de o seu lançamento. É o prequel de O Bebê de Rosemary. Todo mundo foi assistir com altas expectativas, e quando lançaram essa bomba aos olhos das pessoas, ninguém mais falou, ninguém gostou do que aconteceu. Traz aquela atriz Diane East como coadjuvante e ela tá insuportável no filme. Acho que ela prejudica muito o que tá acontecendo, o que é disponibilizado aos espectadores. A voz dela já é irritante. Eu tô falando na versão quem assistiu no idioma original. A voz dela já é irritante. Em qualquer filme, é uma grande atriz. Então alguém falou pra ela, teve a brilhante ideia, ô Diane, você vai interpretar uma mulher chata. Só que ninguém falou, não, você não precisa mudar nada da sua voz já é chata o suficiente. Então ela intensifica esse senso de coisa insuportável. Então a cada cena que ela está inserida é difícil de chegar até o final. Mas a trama é muito boa, ela acontece com uma jovem, né, uma espécie de dançarina, coisa do tipo, que sofre um acidente, tem o pé meio que quebrado, torce o tornozelo, tá se recuperando e conhece esse prédio, se muda de residência, e dentro do prédio é aquele lugar, né, do Bebê de Rosemary, os vizinhos do terror que vão manipular a vida dessa jovem com aquele antigo objetivo trazido na década de 60. Eu gostei das atuações, eu gostei muito da ambientação. Ele emula a década de 60 com muita competência. Ele não é perfeito como O Bebê de Rosemary, mas tendo em vista o monte de tragédia que sai hoje em dia, eu achei muito válida a experiência. Força Demoníaca 976 Evil, em seu título original. Robert Englund à frente da direção, primeiro filme dirigido por esse ator, né? Fez pouquíssimos filmes, só esse. Esse teve uns anos 2000 que eu não assisti. E tem o Stephen Geoffreys como protagonista, interpretando esse rapaz que é vítima de bullying em sua escola. Tem uma mãe fanática religiosa interpretada por Saint Denis, mais um daqueles exemplos de atores clássicos que foram naufragando em suas carreiras e pararam em filmes B de terror para a nossa alegria. Saint Denis que fez filme até com Robert Altman nos anos 60, filme com Jack Lemmon, e ele sofre bullying, até que ele acha essa linha misteriosa 976 Evil, conforme o título sugere, e ela é do diabo, né, porque vai ofertar a ele superpoderes, ao mesmo tempo que nós vamos ter uma espécie de possessão, e é aí que esse rapaz vai buscar vingança contra esses covardões, como que a gente chamava? Valentões aqui no Brasil. E Stephen Geoffreys, que fez A Hora do Espanto, fez aquele Fraternity Vacation, filme adolescente maravilhoso dos anos 80, que eu adoro. E aqui a trilogia mágica, que depois teve uma derrocada, já que nós estamos falando de fracassos dentro de atores e atrizes, foi buscar seu estelato no mundo adulto, do entretenimento adulto gay nos anos 90 até os anos 2000. Mas se você quer ali esse ator em seu último tiro, entre os anos 80, pode assistir. Ele começa bem, os 15 minutos iniciais, cai depois, fica enrolando em sua história, e tem os últimos 30 minutos fantásticos. Ele acaba sendo prejudicado um pouquinho por alguns efeitos especiais, mas a maquiagem, né, o gore, são muito bons. Robert Englund atirando para a direção, nosso querido Fred.
Força Demoníaca 2, 976 Evil 2, sequência daquele trabalho do Robert Englund. Como diretor, o nosso Fred Krueger, ouso dizer que esse é um pouquinho superior, embora aquele seja um clássico também. E o Jim Wynorski vai trazer a mesma história do original com menos rigor, menos explicações. Telefonema do capeta, que está contaminando a nossa realidade. Um professor vai ser atingido, um camarada normal vai se tornar um serial killer para dar cabo aos planos caóticos de colocar um fim à nossa humanidade. Uma aluna perdida do homem vai meio que se inserir no plano para tentar, eu pertenço ao reino sagrado de Deus, vamos de qualquer forma tentar evitar essa grande catástrofe. O mesmo rigor de genialidade da obra anterior do Jim Wynorski tem uma sequência de carros que você jamais vai se esquecer. Você vai ficar se perguntando como que eles gravaram isso naquela época, com tão pouca grana e explosões. Tem a Bridget Nielsen em uma participação especial. Lembra a esposa do Drago, lá do Rocky 4? Fez filme com o Schwarzenegger, teve caso amoroso com o Schwarzenegger, foi casada com o Stallone. Ela tá durante 5 minutos no filme. Eu não percebi, jamais vou me perdoar por isso. Chegou a subida dos créditos finais, eu vi Bridget Nielsen, falei, será que é ela? Aí depois eu fui pesquisar e vi que ela tava lá 5 minutinhos, moça lindíssima, numa loja de ocultismo, e eu meio que perdi, não percebi no momento que ela foi exibida, né? Mas a história é a seguinte, ela tava se divertindo com o Jim Wynorski na piscina brincando e bateram uma aposta, se você ganhar de mim em tal jogo de adivinhação, o Jim Wynorski falando, eu fico de empregado pra você durante uns 2 dias sendo humilhado, e se você perder, você trabalha em uma cena no meu novo filme. E ela perdeu e acabou se inserindo nessa trecheira do bem. É até ruim falar trash, é um filme B, de uma qualidade bem elevada. Outro ponto de extremo entusiasmo no Jim Wynorski, o que ele faz? Ele pega aquele clássico, como é que chama? It's a Wonderful Life, do Frank Capra, dos anos 40, com o Jimmy Stewart, e A Noite dos Mortos-Vivos, do George Romero. As garotas estão assistindo o filme na televisão, e uma delas vai ser teletransportada para dentro dos filmes. E o filme começa com a obra do Frank Capra, natalina, tranquila, e se transforma em A Noite dos Mortos-Vivos. É um negócio demais, cara. Demais. Foque nesse momento, principalmente para quem gosta de um cinema clássico, seja o natalino ou mesmo de terror do George Romero. Mas é uma parada aí especial. Nos anos 90 passou no Cine Trash, né, da Band. Quando eu estava confeccionando a lista, eu percebi lá a data especial. Então muita gente conhece aqui no Brasil, muita gente teve o prazer, a honra de conhecer essa grande obra. Sorority House Massacre, Mansão da Morte, em título em português, filme slasher em que a história não importa, é slasher de fraternidade, mortes acontecendo, assassino misterioso. O que tem de mais legal aqui o ritmo que ele imprime, são as mortes bem elaboradas, são os personagens bobalhões, um filme que mostra ali um pouquinho do que há de melhor dentro do terror slasher da década de 80. Frenzy Night, quando o sonho vira pesadelo, ou em seu título original, Sorority House Massacre 2. Estava um tempão procurando essa obra, uma sequência daquele filme dos anos 80, e também, assim como House, compraram os direitos, vamos lançar como 2, mesmo sem ter nenhuma ligação. A maior ligação que ele possui é com The Slumber Party Massacre, que eles vão utilizar até uma cena do primeiro filme, uma sequência quase inteira, o seu final, eu até não gostei disso. A direção é do Jim Wynorski, o nosso rei aqui do canal, ele e o Fred Olen Ray do Cinema Quente. Vou trazer uma dobradinha, logo 2 filmes aí, pra te encher de prazer desse nome fantástico do cinema dos anos 80 e 90. Eu até tava vendo o time de atrizes, a gente às vezes vê uma outra relevante que pertencem aí ao cardápio de Wynorski, fiquei chateado por não ver ninguém, principalmente Gayle Thackeray, como parte ali no elenco de apresentação. Porém, eu falei, não, ela tem outro nome, Gayle Harris. Procurei Gayle Harris no letreiro,
Na subida dos créditos, nada. O que eu vi era uma Gayle Robbins, e era ela, ou seja, ela atua como uns 500 nomes diferentes, mas sempre com um padrão de qualidade lá em cima, se é que vocês me entendem. É a história de universitárias que vão fazer essa casa fraternidade, alugam um lugarzinho que tem uma história ruim, uma história trágica em seu passado, e é nessa noite que as coisas vão voltar, vão vir à tona, o terror, o que aconteceu no filme anterior vai explodir de vez. A história é a seguinte: a produção foi do Roger Corman, lendário diretor e produtor nos anos 80. Eu acho, se eu fosse ser polêmico, que a jornada como produtor do Roger Corman em filmes B é até maior, dele como diretor, e ele estava com sua esposa, ia viajar para a Europa, né, partiu, e o Jimmy North chegou, a gente pode aproveitar um cenário, falou para a esposa dele, e ela respondeu, não vou falar nada pro Roger Corman, pega lá de graça, filma em 2 semanas, quando ele voltar a gente vê o que vai fazer. Voltou, apresentaram o processo, o filme completo para ele, ele ficou surpreso, falou, como você gravou isso daqui em 2 semanas? E aí foi a ideia, não, vou comprar, esse filme tá muito bom para sair como algo independente, vamos colocar como Sorority House Massacre 2, que vai dar muito mais sucesso. Aqui eu acho sim, que isso fez muito bem ao filme, diferente de House, mas as cenas é um prazer assistindo cada sequência de terror, é dedicação. Como que você grava em 2 semanas um filme com esse rigor, com cenas que hoje em dia você não encontra mais, mesmo em grandes produções? Gosta de cinema B, uma parada, meu amigo, você vai ficar com um sorriso no rosto do início ao fim, principalmente no final, que é aí que a obra pega o seu nível máximo de loucura e entrega ao espectador. Yes. And my dad said that nut was somehow in league with the devil. O monstro da Lagoa Negra. Cientistas descobrem essa criatura na Amazônia que vive em lagos. Eles têm a brilhante ideia de tentar capturá-lo, porém nada é tão fácil assim. Essa é a trama do nosso filme, e o Monstro da Lagoa Negra é de novo dirigido pelo Jack Arnold, e o foco aqui é a diversão. É um filme B tradicional, anos 50, sci-fi com terror, e reparem, né, nas cenas, primeiro na fantasia dessa criatura e depois nas cenas embaixo d'água, que são fascinantes. O Monstro da Lagoa Negra também teve sequências, né? É uma trilogia, eu recomendo igualmente o 2º e o 3º volumes. O 2º, inclusive, no segundo, acho que é o 2º, traz uma das primeiras aparições do nosso querido Clint Eastwood, fazendo 5 segundinhos, eu acho que é no 2º filme. Então percebam quando vocês forem assistir as sequências. Então, clássico aí, Jack Arnold, não tem erro. Infelizmente não ganhou remakes, né? Diferentemente da maioria dos filmes dessa lista. E tem esse pôster aqui ao lado, fascinante, um dos pôsteres que eu mais amo dentro da década de 50. A Revanche do Monstro. Primeiro, é uma trilogia, né? A sequência de The Creature from the Black Lagoon, a criatura da Lagoa Negra, acho que é esse o título em português. Eu falei sobre o filme original na minha saga, primeiro volume dos melhores filmes de terror da década de 50, e essa sequência também é super divertida. A criatura foi capturada, ela está nessa espécie de zoológico. Nós vamos fragmentar a história em 2 etapas, né? Dentro desse zoológico, com a criatura causando ali dentro, e depois quando ela foge e vai passar a aterrorizar uma pequena cidade super divertida, mas o maior destaque é para a presença de Clint Eastwood durante 10 segundinhos, uma das primeiras aparições desse lendário ator dentro do cinema. Esse filme tem um pequeno faroeste que eu assisti também, faroeste B, que o Clint Eastwood aparece de longe. Eu falei, olha o Clint, né, nome do faroeste, gênero de crime, gênero de ação, dos maiores atores de todos os tempos. Então a presença dele também é um atrativo a mais dentro dessa grande trilogia. Recomendo os 3 filmes na mesma proporção. O primeiro, claro, é aquele filme insuperável, mas esses conseguem manter o legado. Infelizmente, né, nós não tivemos outras sequências, outros remakes na década de 70, nos anos 2000. Espero que em breve nós tenhamos aí um novo exemplar dessa franquia que eu amo dos anos 50. A Caça do Monstro, o último filme dessa trilogia de O Monstro da Lagoa Negra. Dessa vez a criatura vai ser capturada e passará por vários experimentos científicos. Claro, ela vai fugir e buscar de certa forma a vingança, porque ela nem pensa direito, ela reage aos estímulos oriundos do mundo. É o mais fraco dentro dessa trilogia, porém não quero dizer que seja menos divertido. Você pode matar ela, os 3 filmes, em uma bela tarde, curtíssimos. E o primeiro
primeiro filme eu falei do Jack Arnold no volume anterior dos anos 50, a sequência em um vídeo especial sobre sequências de terror, e agora a conclusão dessa trilogia que não teve, infelizmente, outros volumes, mas vamos torcer aí para que nos próximos anos tirem essa franquia do esquecimento. Uau, mais uma maratona que vai pro espaço. Qual é a sua franquia favorita? Ou então a franquia favorita que eu falei no vídeo de hoje. Não vale aí dizer o óbvio. Muito obrigado por ter sobrevivido até aqui. Embaixo vou deixar outras 2 maratonas para você perder mais 2, 3, 4 horinhas de sua vida assistindo o meu conteúdo. Eu vejo todos vocês no próximo vídeo.